Agora sim. Bom dia, mais uma vez, vamos iniciar a nossa aula, dar continuidade ao nosso estudo aqui, do livro que nós estamos acompanhando, que é Os Milagres de Jesus, por Charles Spurgeon. Nós estamos numa sequência da mesma passagem de João 9, já há algum tempo, né? Eu dei início na lição 1, depois os outros professores, né, deram continuidade, estão dando continuidade, e nessa manhã nós vamos continuar na lição 6. Charles Spurgeon gostou bastante de falar sobre o cego de nascença, né? Nós já estamos aí, acho que na sexta lição dessa mesma passagem, né? Mas isso nos mostra como é interessante, né? A palavra de Deus, numa mesma passagem, tendo olhares diferentes sobre a lição. E hoje o tema da nossa lição é fale por si mesmo. E é um desafio nós falarmos por nós mesmos aquilo que Jesus fez na nossa vida ou está fazendo na nossa vida. Abram suas Bíblias então em João 9. João 9. A nossa leitura vai ser feita no capítulo 9 de João, iniciando no versículo 13. Versículo 13. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Acho que fica melhor assim. Versículo 13 de João 9. Não, ficou bem. Tem projetado aí, e também vocês podem abrir na Bíblia ou no celular, no seu tablet. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recebera a visão? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Então houve divisão entre eles. Vocês estão trocando aí? Eu vou acionar aqui, qualquer coisa se eu esquecer. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Acho que eu passei para frente, deixa eu ver, peraí. Isso. Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga.
Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte para ele. Irmãos, os pais não queriam se comprometer com aquilo que tinha acontecido com seus filhos, com seu filho, com o homem cego. Nós vemos que o único milagre registrado na Bíblia em que Jesus curou um homem cego de nascença. Existem vários outros milagres de cegueira, mas essa passagem e na Bíblia toda, esse é o único milagre em que Jesus cura um homem que é cego de nascença. Em nenhum outro relato bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, encontramos alguém nascido cego que tenha sido curado. Isso também nós podemos comprovar no versículo de João 9:32. Diz assim: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Então aquilo era um espanto para as pessoas e principalmente para os fariseus. Nós vemos no decorrer da Bíblia e das experiências que Jesus teve em curas, e principalmente em curas de cegos, várias passagens, eu encontrei aqui, que nos mostram na palavra do Senhor as curas realizadas por Jesus diante de cegueiras, mas não de nascença. Então nós temos lá em Mateus, depois se vocês quiserem tirar um print no final que eu passar todos aqui e dar uma lida, é interessante para fazer essa comparação, desses milagres que Jesus fez com homens, com pessoas cegas, mas que não eram de nascença. Então em Mateus 9, nós temos os 2 cegos curados em Cafarnaum. Nós temos também em Mateus um homem cego e mudo que era possesso e foi curado. Depois nós temos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Bartimeu e o outro cego em Jericó, que também foram curados por Jesus, mas não cego de nascença. E em Marcos, nós temos também o cego de Betsaida, curado em 2 etapas. Depois nós temos outros relatos em que falam que Jesus fez muitos outros milagres, coxos, paralíticos e cegos. Então, Jesus, um dos maiores, outro fato importante é que os maiores milagres realizados, em maior número, foram de cegos. E isso tem a ver o quê? Com a nossa cegueira espiritual, com o nosso pecado, com o nosso abrir os nossos olhos para aquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida, pode realizar na nossa vida. Vamos lá, irmãos. A ação de Jesus. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Esse foi o relato do cego. João 9 nos mostra que essa é uma das passagens que contém mais simbologias, uma passagem mais simbólica, rica em significado entre todos os milagres. E essa primeira ação, que ela é muito interessante, porque Jesus não precisava curar dessa forma aquele homem. Ele podia fazer como das outras vezes, ou pelo seu simples falar, ou pelo seu toque, ou até por um olhar. Jesus tem poder para isso. Mas não, dessa vez ele age de uma forma diferente, porque ele escolhe uma forma diferente para que o seu propósito maior nessa ação fosse realizado. E nós vamos entender um pouco qual foi esse propósito de Jesus, porque Jesus curou esse homem dessa forma, Os outros professores, o Ademar principalmente, que é médico em oftalmologia, ele nos deu uma explicação muito interessante sobre a saliva, sobre tudo aquilo, e nós vamos pincelar um pouco a respeito disso de uma outra forma, de um outro olhar, porque tudo tinha um propósito em relação ao que Jesus faz, até hoje. Muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos,
e a gente não entende no momento. Ou os que estão de fora também não entendem naquele momento, naquela circunstância. Mas tudo tem um propósito. E essa ação de Jesus, de pegar a saliva e misturar com a terra, e colocar nos olhos do cego, e pedir para que ele vá se banhar ali no tanque de Siloé, tudo tem um propósito. E essa forma diferente que Jesus agiu, dessa forma diferente dos outros milagres que Jesus tinha feito já com os outros cegos. Cada gesto de Jesus tinha uma mensagem espiritual, irmãos, não apenas física. Ele queria revelar algo muito mais profundo do que um simples curar. Muito mais profundo do que um simples curar. Ele podia simplesmente curar aquele cego e acabou. A história teria terminado aí. Mas não. E nós vamos caminhar para entender esse propósito de Jesus ao curar o cego dessa forma. A terra, irmãos, ao misturar a terra com saliva, Jesus está recriando aquilo que estava faltando nos olhos daquele homem, porque ele era cego de nascença. Talvez as córneas, a pupila ou os nervos ópticos, Jesus estava recriando aquilo que aquele homem nasceu sem, porque ele já não enxergava desde do seu nascimento. Uma obra criadora e não apenas uma obra restauradora. Aí nós já vemos um propósito de Jesus, mostrar que Ele pode criar todas as coisas. E isso em nossas vidas também, irmãos. Às vezes nós estamos passando por um momento em que nós precisamos de um milagre, né? Que Deus cria uma situação, ou Deus cria algo que é impossível, mas pela mão poderosa, pelo propósito de Jesus ali, Ele formou aquilo que o homem não tinha, talvez as suas córneas, os seus nervos ópticos, para que aquele homem pudesse voltar a enxergar. E no livro de Gênesis 2:7, que diz: Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Deus formou novamente aquilo que faltava naquele homem. E é como Jesus dissesse: assim como o Pai formou o homem do pó, eu, o Filho, trago de volta aquilo que está faltando em você. Tudo Jesus fazia, mas tudo tinha uma explicação e tinha esse propósito. Jesus não apenas conserta o que está quebrado, Ele cria de novo aquilo que não existe. Ele não apenas deu a vista para o homem, mas Ele recriou aquilo que fez com que aquele homem pudesse voltar a enxergar. E a saliva, irmãos, foi falado aqui, né, também, muito bem falado por sinal. Nós vamos tentar enxergar de uma outra ótica que Charles Spurgeon tenta retratar no seu livro, e algumas pesquisas que eu fiz também. Na cultura judaica antiga, a saliva era vista em alguns casos como um símbolo de cura natural, né? Eles acreditavam que a saliva tinha propriedades curativas, porque a medicina naquela época era muito escassa, né? Então eles faziam tratamentos com o quê? Com ervas. Nós vimos aqui o Mateus Colina fez um comentário, uma curiosidade, que eles usavam até urina, né, para lavar roupa, por causa da amônia e tal. Então eles tinham que se virar com o que tinha na mão. E a saliva era uma das substâncias que eles acreditavam que tinham poder curativo. Eu acho que é por isso que hoje, então, quando a gente faz um machucadinho, a gente faz assim, né? Não é? Talvez isso fica no nosso subconsciente desde aquela época, estou brincando. Mas eles acreditavam então, né? E na tradição e nessa crença popular, eles usavam a saliva para alguns tratamentos curativos. Nós vemos aqui então, existe alguns relatos, né, em textos rabínicos, em que escritos médicos antigos haviam crenças que a saliva do primogênito tinha poder curativo. Então, para o primeiro filho, a saliva era mais especial. No meu caso, a minha era melhor, que eu tenho um irmão mais novo, né? Então, olha só, né, como que essa cultura, e essa tradição, a crença popular vai longe, né?
Em algumas curas populares, as pessoas passavam saliva sobre feridas, né? Aquilo que nós comentamos agora, porque eles tinham a certeza que aumentava, acelerava o processo regenerativo da cicatrização. E olha só, o propósito de Jesus usando essa crença, usando essa tradição, o que Jesus fez? Ele pegou o quê? Ele podia ter pedido água para os seus discípulos. E ele pega o quê? Exatamente dentro dessa crença, dentro dessa tradição, ele pega a saliva. E nós vamos entender que não era para que aumentasse ou potencializasse essa crença. Olha só, Jesus não estava validando essa superstição, de maneira alguma. Ele não podia validar algo que não é verdade, mas usando algo familiar ao povo para revelar o seu real poder. Porque a saliva era algo familiar, algo normal, né? Para validar, para não validar, para revelar o seu poder e validar o seu poder, na verdade, sobre a cura, que não era pela substância, que não era pela saliva, mas sim pela obediência e fé, que nós vamos ver agora. Irmãos, é interessante porque na leitura que nós fizemos, os fariseus não ficaram surpreendidos porque Jesus pegou algo que para nós hoje é nojento, né? Pode ser nojento misturar, porque irmãos, quando eu estava estudando, eu voltei à minha infância, né, na escola dominical. Quando eu tinha essa aula aqui, a professora falava, eu tinha um nojo, eu falava, nossa, credo, que nojo, né? Misturar saliva, nossa, mas Jesus era porco, assim, de pegar, né? Na minha inocência. E aí nós, estudando profundamente a palavra, nós vamos entender que era uma tradição, que era algo, né, de crença popular. E Jesus, então, pega essa crença, pega essa tradição e faz uma forma normal, né? Pega o barro, põe nos olhos do cego e pede para que ele vá se banhar no tanque de Siloé. Então, em momento algum, nós vemos os fariseus aqui falando assim, esse homem ainda usa essa nojeira para fazer cura. Não, o que eles falaram? Está fazendo cura no sábado. Eles estavam preocupados numa tradição que eles, né, seguiam, para comprometer aquilo que Jesus fazia, porque eles já estavam, né, de olho em Jesus. Eles já estavam perseguindo Jesus. Então Jesus falou assim, eu vou ser perseguido por eles mesmo, mas então eu vou dar um pouco de linha nessa tradição, eu vou fazer o certo. Para eles, dentro da tradição, eu vou pegar a saliva e vou fazer a cura. Mas eles se preocuparam que Jesus curou no sábado. Então olha só que interessante isso, né? Travou, Vivi? Não, acho que é um para trás. Aqui. Também não. Isso. O milagre nasce do próprio Cristo, e não de um ritual, não de uma tradição. A cura flui de sua natureza, daquilo que Ele é. A cura flui de Jesus, não daquela situação, daquilo que Jesus fez, daquele ritual que eles acharam que é. Não, a cura flui do verbo feito carne, que é Jesus. Então nós vamos falar agora sobre exatamente por que houve a cura. A cura houve porque teve a obediência daquele homem. Jesus podia ter feito tudo o que ele fez, mas se aquele homem não tivesse obedecido, o milagre poderia não ter acontecido, se não fosse esse o plano de Jesus, naquele momento. João 9,7 está escrito, vá, o que Jesus fala para o homem, depois de colocar o barro nos seus olhos, vá lavar-se no tanque de Siloé, e esse tanque significa enviado. O nome Siloé vem do hebraico, Shiloá, que significa enviado. E olha só o paralelo que João faz aqui, né? João faz a questão de explicar isso porque há um significado messiânico. Veja lá no João 9,4 que diz, João 9,4, enquanto é dia,
precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus é o enviado por Deus, certo? Abram para mim, por favor. Pode ser a mesma pessoa, João 3,16, que talvez não precise nem abrir, e João 3,17. Leia na sequência para mim, ou se você já sabe de cor, pode falar. Por favor, bem alto. Amém. Obrigado, irmã. Os dois versículos aqui também têm esse paralelo do enviado. De que quem enviou? Deus. E Jesus, então, é o enviado. Jesus é o enviado do nosso Pai, do Criador de todas as coisas. E ele obedeceu. João 13,16 fala sobre isso. Ele obedeceu, porque ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, o primogênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E da mesma forma, ele manda que ele vá se banhar na onde? Em Siloé, no enviado. E ao mandar, olha só, irmãos, esse paralelo eu acho interessante. Ao mandar o homem lavar-se em Siloé, Jesus está de forma simbólica mandando ir até o enviado, até ele. Obedecendo quem? Ao enviado, a ele. Ou seja, ir até ele mesmo. Aquele homem precisava ter um pouquinho de fé para fazer o que Jesus pediu. Porque senão a cura não seria completa. Seria como se Jesus estivesse dizendo assim: lave-se em mim, obedeça a mim, e você verá, e você vai enxergar. Irmãos, mas a nossa lição aqui, ela, retratada aqui nessa passagem de João 9 por Charles Spurgeon, ele tem uma visão que é o que nós vamos começar a entender agora, nessa mesma passagem. Mas antes disso, nós temos que entender que a fé, irmãos, ela vem antes do entender. A nossa fé é algo que nós não entendemos, porque é algo que não é palpável. E o milagre vem depois da obediência. Nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer para que Jesus faça o milagre na nossa vida. Essa é a ordem. Não o milagre, para depois a gente tentar entender, para que a gente possa ter fé. E foi isso que aconteceu no que Jesus fez. O milagre não estava no barro, irmãos. O milagre não estava na saliva. O milagre estava na ação de Jesus. O milagre estava na obediência do cego. E o milagre estava no poder sobrenatural do enviado, que é Jesus. Mas vamos dar seguimento para entender então esse outro olhar desse texto. Do que Spurgeon quer nos retratar sobre, nessa passagem em que os pais não negam o milagre, mas não conta quem foi o santo que fez o milagre. Eles não negam o milagre, mas eles tinham medo. E nós vamos entender o porquê que os pais não falaram que quem fez o milagre no seu filho. Olha só, o medo dos pais revela muito sobre o contexto religioso da época. Então nós vamos entender o contexto da sinagoga. A sinagoga, ela era o centro de vida religiosa, social e até jurídica dos judeus. Ser parte dela significava pertencer à comunidade, participar das orações, das festas e da vida cotidiana. Então, ser expulso da sinagoga seria algo terrível.
Ser expulso era algo muito sério. A pessoa perdia o direito do culto, era vista como impura ou herege, e sofria rejeições sociais, e muitos não falavam nem faziam negócios mais com essa pessoa. Era uma pessoa que não existia mais, né? Era uma planta, não ia mais fazer parte de nada, porque ela foi expulsa pela sinagoga. Então, o medo dos pais começa aí. Existiu a cura, existiu o milagre, mas os pais não falaram quem fez o milagre. João 9:22 menciona que os fariseus já haviam decidido expulsar qualquer um que reconhece Jesus, ou que reconhecesse Jesus como Cristo. Isso já estava oficializado. Olha lá, João 9:22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, isso já era uma lei. Com esse medo, ou seja, o medo dos pais não era apenas da opinião pública, do que as pessoas iam falar. Não era só isso, o comentário do que os outros vão falar, né? Mas deu uma decisão oficial. Já era oficial, não falar que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado, não podia se falar sobre isso. Isso mostra que as autoridades estavam determinadas a suprir qualquer testemunho que confirmasse Jesus como o Messias. E aí então, os pais se colocando nessa situação, deu a resposta evasiva, né? Tentaram se esquivar da pergunta. Eles sabiam que o filho fora curado, ponto. Mas evitaram afirmar que Jesus era o responsável. Ou seja, não negaram o milagre, mas não quiseram se comprometer com Jesus, para não ser expulsos da sinagoga. Então esse medo mostra, irmãos, pressão religiosa e política intensa, temor de exclusão social e falta de coragem espiritual diante das consequências. E depois nós vamos ver isso na nossa vida do dia a dia. Mas então, dessa forma, os pais se esquivaram da resposta certa, né? Negaram a Jesus e não falaram que foi Jesus que tinha feito o milagre. Irmãos, o episódio revela um contraste. E é aí que nós vamos entrar naquilo que Spurgeon quer nos mostrar. Os pais temem a rejeição humana, né, e dos oficiais, enquanto o filho curado testemunha com ousadia, mesmo sob ameaça. Porque ele é cego, mas ele não era surdo. Então ele sabia as coisas que estavam acontecendo. Irmãos, muitas vezes o medo de perder a posição, a aceitação, o status, impede as pessoas de testemunhar o que Deus fez. E vamos trazer para nós um pouco isso, irmãos. Quero dar um exemplo aqui, para a gente poder entender isso, para as nossas vidas. Você é chamado pelo seu superior na sua empresa, pelo seu chefe, e você tem um cargo que você tem uma proposta para subir de cargo, certo? E aí, nessa entrevista, você é elogiado, o seu chefe te coloca lá em cima e fala assim, só que tem apenas uma cláusula nessa proposta, para você subir de cargo, você vai ganhar 5 vezes mais. Uau! Não podemos mais falar sobre Jesus aqui dentro da empresa. Não podemos mais falar sobre o Evangelho aqui na empresa. Sabe aquele devocional que você fazia quando você reunia a turma da sua sala? Está
terminantemente proibido para essa nova etapa aqui da empresa, você falar sobre Jesus. Você aceita? Não precisa responder se não quiser. Ou não, essa proposta. Pense bem. Você vai ganhar 5 vezes mais. Porém, você vai ser uma pessoa que vai estar em evidência, mas você não pode falar sobre Jesus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque isso acontece. Esse lance de nós vivermos no estado laico, existem muitos lugares que eu já fui chamado para falar, para evangelizar, ou fazer trabalho com criança, principalmente isso, fazer um trabalho com criança com meus personagens, e a monitora falou assim, só que você não pode falar de religião. Falei, mas os meus personagens são consagrados numa história cristã, numa história evangélica, vou falar sobre o evangelho. Não, mas você não pode, você pode fazer a recreação, encher bexiga com as crianças, ir lá com o seu personagem, mas você não pode falar de Jesus. E aí eu não fui. Inclusive você vai receber para vir aqui, você vai vir aqui contratado. Falei, não, eu prefiro não receber, mas eu quero falar de Jesus. Depois você manda oferta, se quiser. Vocês estão entendendo, irmãos? A posição dos pais ali é mais ou menos isso, na nossa vida. Onde nós estamos, no nosso dia a dia. Você subiria de cargo? E eu vou falar mais, talvez você não precisaria negar Jesus, mas você não pode falar dele. Irmãos, esse versículo responde se você está com dúvida ou não. Quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Mateus 10:32. O medo cala, mas a gratidão faz falar. Nós temos medo muitas vezes, às vezes as pessoas me perguntam assim, Tatu, quando você vai para a África, nós sabemos que ali tem muitos muçulmanos, né? A perseguição lá está aumentando cada vez mais, irmãos. Orem por esse país, orem pela África. A perseguição está cada vez maior. Sempre teve, né? Mas agora as mídias estão trazendo isso mais à tona. Mas está muito mais do que ainda estão se falando, ou evidenciando agora. Mas eles perguntam, você não tem medo? Você vai lá num país onde tem muçulmanos, é perseguido, tem os chineses que estão entrando agora com os outros deuses, né, com o Buda e tal, tem os indianos. Falei, irmãos, se até hoje o Senhor me trouxe aqui e me leva até lá, eu estou na mão dele. Mas assim, quando a Ju foi em 2022, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela foi, eu fiquei com medo. Vou falar que não. Por ela, né? Mulher, tem uma perseguição maior. A Juliana, loira, branca, no meio ali, parecia uma luz acesa, todo mundo se espantando com ela, as crianças correndo no meio das aldeias, né? Assustadas com ela. E quando aquelas que tinham um pouco mais de coragem, colocavam a mão nela, passavam a mão no cabelo, perguntavam se era peruca. Muito diferente. E agora, a minha oração sempre foi que um dia eu pudesse ir com toda a minha família, mas que no momento certo, na hora certa, o Senhor protegendo, o Senhor guardando. Então eu nunca, nunca insisti. Tanto é que na 5ª vez que a Juliana foi comigo. E agora a Lívia, minha menor, quer ir. Irmãos, dá medo. Porque, além de perseguição, Moçambique é um dos países que é o berço das doenças, né? Eu sempre comento isso aqui. Então, tem todo um cuidado. Mas se o Senhor levar, Ele vai cuidar. E o medo de falar,
talvez nos impeça de mostrar aquilo que Cristo fez por nós e sermos gratos daquilo que Cristo fez por nós. Os pais do homem curado tiveram medo dos fariseus. Ele, porém, falou com ousadia, mesmo sendo simples e rejeitado. O homem que foi curado falou com ousadia, mesmo na sua simplicidade, mesmo sabendo que ia ser rejeitado, podia ser até expulso, diferente dos seus pais, ele fala com ousadia. Irmãos, não deixe que a crítica cale ou deixe você inibido de falar de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós vale muito mais do que qualquer crítica humana. Quem reconhece o que Deus faz, precisa falar. Se nós reconhecemos tudo que Deus e Jesus faz na nossa vida, nós precisamos falar. Nós necessitamos de contar de um Deus que pode fazer o mesmo para a vida das pessoas. Mesmo que o mundo não entenda. E aí não cabe a nós julgar se o mundo vai entender ou não. Sabe por quê? Porque quem faz a obra e quem convence é a ação do Espírito Santo. Mas nós temos que falar. O medo nos torna silenciosos, mas a gratidão nos torna valentes. Quando nós lembramos e somos gratos daquilo que Jesus fez por nós, nós temos que mostrar ousadia e falar desse Jesus para todos aí fora. Deus usa quem testemunha com verdade, irmãos. Testemunhar aquilo que realmente foi feito e está sendo feito na nossa vida. Testemunhar com verdade, testemunhar com segurança daquilo que Jesus faz e fez na nossa vida. O cego não tinha formação, mas ele tinha convicção. Deus não procura discursos bonitos, irmãos, e sim corações transformados. Não espere achar que você tem que falar bonito para testemunhar de Jesus. A sua vida é um testemunho de Jesus. Testemunhar é mais que contar. Testemunhar, irmãos, é viver aquilo que Jesus fez e é anunciar através das nossas vidas a verdade. Spurgeon nos lembra que cada crente deve falar por si mesmo, mostrar o poder de Cristo em sua vida. Como aquele homem cego fez, ele falou por si mesmo, não precisou ninguém falar por ele. Não espere ser perfeito para testemunhar, deixe que Deus use a sua história, Ele transforma o que era dor em mensagem. Aquele sofrimento, aquilo que talvez você teve que passar, Ele vai transformar em mensagem através do seu testemunho, através do seu relato. Irmãos, o testemunho autêntico impacta os outros. O cego curado tornou-se um missionário espontâneo. Espontaneamente. Ele não fez teologia, ele não estudou, talvez ele ouvia falar de Jesus, mas no momento em que ele é curado, no momento em que ele recebe aquela cura que vem de Jesus, ele se torna um missionário espontâneo. Quem foi alcançado pela graça, quer alcançar os outros. Se nós fomos alcançados pela graça de Jesus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, primeiramente mandando o seu Filho aqui nesse mundo, para que nós pudéssemos ter a salvação, nós temos que alcançar as outras pessoas, através do nosso testemunho. Não espere um púlpito, irmãos, para testemunhar. Nós não podemos esperar um dia fazer uma teologia. Isso tem que fazer. Se você é chamado, se você quer fazer. Irmãos, eu quando entrei para fazer teologia, eu jamais imaginei ser pastor. Aliás, eu já falei isso, né? Até discuti no bom sentido com um pastor uma vez lá em Moçambique, que eu quero continuar sendo missionário sempre.
Pastor não sou chamado para pastor. E quando eu entrei na faculdade de teologia, ele me mandou uma mensagem, falei, não, eu não pretendo ser pastor, nada contra, mas eu quero continuar minha vida como missionário somente. E aí, no 6º ano, e eu queria fazer teologia para melhorar os meu aprendizado, né, os meus conceitos teológicos e aprender mais sobre, enriquecer a cultura, né, dentro da palavra de Deus e estudar mais. E no primeiro bimestre, no primeiro semestre, o Senhor me chamou para ser pastor. Eu senti o chamado. Mas eu falei, não vou dar o braço a torcer para esse rapaz não, vou ficar quieto. Ele só ficou sabendo no dia que ele ficou sabendo a data do meu concílio. Aí ele mandou outra mensagem, mas eu te disse. Irmãos, eu acho que assim, nós temos que buscar aprender mais e mais, porque esse é o nosso alimento espiritual. Como que nós vamos conhecer um Deus que tem tanta riqueza de informação para nos passar, se nós não estudarmos sobre Ele? Muitas vezes nós estudamos curiosidades sobre pessoas, sobre as coisas desse mundo, mas as coisas lá do alto nós deixamos secundárias. E quem sabe você vai começar a fazer teologia, você vai começar a estudar e você vai ser um pastor, ou você vai ser um missionário, ou você vai se dedicar mais à obra, pelos conhecimentos que o Senhor te dá. Mas aquele homem não tinha nada disso. O seu testemunho foi autêntico, foi espontâneo daquilo que Jesus fez na vida dele naquele momento. Sua vida é o sermão que o mundo vê lá fora, irmãos. A nossa vida é o nosso sermão, é o nosso testemunho que o mundo lê todos os dias. A fé que não fala é uma fé dormente. Se nós não falarmos, não nos expressarmos daquilo que Jesus fez para a nossa vida, a nossa fé é uma fé dormente. Spurgeon já diz isso. O silêncio do salvo é a derrota do Evangelho. A nossa missão, irmãos, é testemunhar, é falar. E se nós não fizermos isso, nós que fomos alcançados pelo maior milagre que foi a salvação, nós vamos ser derrotados como evangelista. A experiência pessoal não pode ser negada. Aquilo que Deus fez na nossa vida, nós não podemos negar. Nós temos que falar. O homem não discutiu teologia, até porque ele talvez nem sabia teologia, só ouvia. Não tinha um estudo aprimorado sobre teologia. Mas ele contou a sua experiência. Nenhum argumento humano é mais forte que um testemunho vivo. As críticas do mundo aí fora não vão prevalecer, não vão ser mais fortes do que aquilo que Deus fez para as nossas vidas. Nós temos que ter convicção. Cristo me salvou e isso basta. Esta é a nossa convicção, para que nós possamos testemunhar, convictos daquilo que mudou a nossa vida. Nós temos que falar de Jesus com base naquilo que Ele fez, não somente naquilo que nós ouvimos falar. Vocês pararam para pensar todos os dias aquilo que Deus faz na nossa vida e que nós podemos testemunhar todos os dias? Talvez no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, isso se torne algo supérfluo, algo que normal. Mas o fato de nós acordarmos uma manhã, de nós termos um dia, problemas, dificuldades, provações, faz parte do negócio. Jesus já disse isso, né? Ele já nos alertou em relação a isso, que no mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, mas tende bom ânimo, tenha fé. Eu venci o mundo, e Ele venceu o mundo como nós, sendo 100% homem, 100% Deus, mas sendo homem, Ele sabe o que é sofrer, e Ele sofreu muito mais do que nós imaginamos.
Esse foi o testemunho que calou os fariseus. Esse foi o testemunho final. Tudo que aquele homem podia fazer, sem nenhum conhecimento de Jesus, mas ele pôde testemunhar: uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E qual é o seu testemunho para o mundo aí fora? Uma coisa eu sei, eu era perdido, mas agora sou salvo. Basta. Mas salvo do quê? Aí você entra. Perdido do quê? Aí você entra. Deus capacita, irmãos. Deus proporciona momentos de você evangelizar onde você está, a qualquer momento. Ontem eu estava ali na Fundação Casa, falando com os meninos ali, e todo sábado tem testemunho ali para a gente passar o dia falando, né? Aí o menino, ele fala assim, no meio da nossa pregação ali, eu vejo que ele está emocionado, ele está chorando. E esses meninos, irmãos, eles não querem mostrar fraqueza, né? É mais fácil no CDP, quando eu fazia trabalho no CDP, fazer uma cela inteira chorar, do que um desses meninos derramar uma lágrima, porque eles têm que se manter, né, fortes ali, mostrar que eles são fortes, né? E aí ele estava chorando, e aí no final do culto ele veio: então, Tatu, você lembra que eu tinha falado para você que eu ia sair? Falei: lembro. E aí eu voltei, né, você está vendo aqui? Falei: estou vendo isso aqui. Mas eu tinha feito um propósito com Deus. Os meus pais são cristãos, e eu entrei no tráfico por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, eu já falei, né, irmãos? O dinheiro do tráfico, ele é ingrato. Eles conseguem tirar de 2.000 a 4.000 por semana, enquanto se ele for trabalhar como menor aprendiz, ele ganha 800, R$1.000 por mês. Então é muito ingrato, é uma injustiça, né? Mas só Jesus para livrar. E nós temos testemunhos que muitos deixaram o tráfico e estão ganhando R$850 lavando o carro, feliz com Jesus. Mas aí então esse menino fala assim, e eu estou aqui envergonhado, porque mais uma vez eu tinha me comprometido a voltar para o culto, a ir para a igreja, eu estava pronto para ir para a igreja, e aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp: mano, vem aqui, festa de despedida de fulano, tal. Não, velho, eu estou indo no culto, meu primeiro culto depois que eu tinha saído, Tatu. E ele chorando. Falei: e aí? E aí eu fui lá na despedida do mano, porque era a última despedida dele, que ele ia viajar e tal, e não fui no culto, e aí ali eu já usei droga, ali já fiz uns contatos, já voltei para o tráfico e estou aqui. Então vocês veem como o inimigo, ele age de uma forma sorrateira. Eu falei, e ele falou assim, por isso que eu entrei nessa história, ele falou assim: Tatu, e eu tinha falado para você que o meu desejo era que quando eu saísse daqui, e ele tem uma filha, a namorada dele está grávida, voltar aqui com a minha filha no colo e testemunhar de Jesus. Só que eu voltei aqui sem minha filha no colo, muito antes do que eu imaginava, e não testemunhei de Jesus, nem aqui e nem lá. Falei: então, mas se você está reconhecendo isso, e você sabe que você tem uma oportunidade, comece a falar de Jesus agora, aqui. Não espera sair lá fora para depois você voltar com sua filha aqui, começa já. E aí nós entramos na conversa e tal. Então falar de Jesus, irmãos, nos ajuda a nos fortalecer do mundo aí fora. Porque falar de Jesus nos cai uma responsabilidade de viver Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E esse testemunho foi o testemunho final que calou os fariseus. Irmãos, o ex-cego tornou-se um pregador improvável. Sem estudo, sem status, sem religião, mas a sua história pregou com mais poder que muitos sermões. Apenas uma história: eu era cego, agora eu vejo. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo depois de milhares de anos desse milagre ter ocorrido, ainda hoje, como hoje nós estamos aqui,
está sendo testemunhado o que Jesus fez por esse cego. Isso é fato. Nós estamos falando de algo que aconteceu há muitos anos e que está sendo testemunhado até hoje, pela palavra de Deus. Deus usa testemunhos simples para realizar obras profundas. Deus usou o testemunho e está usando até hoje um testemunho de uma frase daquele homem que recebeu a cura, que está sendo ecoada até hoje nos nossos dias. Imagina o que Ele pode fazer com cada um de nós. Sabe, irmãos, nós podemos evangelizar em missões, devemos. Nós podemos evangelizar nas igrejas, num púlpito igual a esse. Nós podemos fazer estudos bíblicos, discipulados e aconselhamentos. Porém, o mais importante que isso é a nossa conduta como servos de Deus, através do nosso testemunho diário. Pois como confiar naquilo que é pregado, se não for vivido? Aquele homem viveu a sua cura, testemunhou a sua cura numa frase. E como nós podemos fazer isso para o mundo que está sedento aí fora, que não conhece esse Jesus? Vivendo, anunciando, porque como o mundo aí fora, que está de olho nos nossos passos, nos nossos atos, no nosso agir, vão acreditar naquilo que talvez nós falamos, se nós não podemos viver. E se nós nos comprometemos a falar, nós temos que viver. O cristão verdadeiro não depende da fé dos outros para falar. Ele fala por experiência própria. Quem foi tocado pela graça, quem foi tocado pela graça de Deus, não pode ficar em silêncio. Irmãos, nós não podemos nos calar. Se você acha incapacitado muitas vezes, ou tem vergonha, ou você acha que você não sabe o que falar, ou você acha que você não tem uma oportunidade de testemunhar, aquele homem também não tinha, irmãos. Mas ele foi simples naquilo que Deus fez, que Jesus tinha feito para ele. Ele só falou do que Jesus tinha feito para ele. Então, se você não sabe elaborar um evangelismo, se você não sabe, não tem palavras para falar, não consegue, talvez, entrar nessa conversa, num viés para falar de Jesus com a pessoa, fale do que Jesus fez para a sua vida. Acabou. É simples. Porque se nós fomos tocados pela graça, nós não podemos ficar em silêncio. E para finalizar, irmãos, nós temos que entender que a melhor forma de agradecer a Cristo pela nossa salvação é compartilhar com os outros a respeito dele. Isso chama-se gratidão. Isso chama-se gratidão. A melhor forma de nós sermos gratos de tudo aquilo que Cristo fez para nós, de tudo aquilo que Cristo ainda faz por nós, e ainda irá fazer, e ainda promete ainda estar preparando um lugar melhor para nós, aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, aquilo que Ele está lá no céu preparando para nós. Isso é ser grato. E sendo grato, nós temos essa obrigação de falar de Jesus, seja da forma que você consiga falar. Jesus escolheu 12 discípulos, 12 homens improváveis, muitos iletrados, que deram o início a proclamar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora eu quero fazer uma pergunta. A salvação é para todos?
É ou não é? Quem acha que não é? Pode levantar a mão, irmãos, não tem problema. Eu vou falar igual eu falo lá na Fundação Casa. Se errar é melhor, assim todo mundo aprende mais. É para todos, mas nem todos acreditam. A salvação é para todos. Porque se Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí tem o versículo que nós lemos aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo para todo aquele que nele não. Então a salvação é para todos? Não, não é. A salvação não é para todos. A salvação, ela Jesus morre na cruz por todos, mas a salvação é para aquele que quer. Aí entra o livre-arbítrio. Deus, Ele é justo. Deus mandou o mundo para todos. Mas você é salvo se você quiser. Se você aceitar a salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Se você crê, a salvação, ela é por todos. Marcos 8 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, Deus é justo, Deus não vai, eu brinco lá na fundação, né? Deus não vai vir dar uma voadora no seu peito e falar assim, você vai ter que aceitar meu filho, porque eu mandei ele aqui para você. Não, Ele oferece, é de graça. A salvação é de graça para todos. Mas se você quiser, você vai tomar a sua cruz e vai seguir. Que nessa manhã nós possamos agradecer a Cristo da melhor forma, por aquilo que Ele fez por nós. Que nós possamos sair daqui convictos, que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso falar de Jesus, é o que vai fazer a diferença para aqueles que ainda não são salvos. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. É poesia.